canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos, nós todos os dias estudamos a mensagem da Palavra de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 11 de julho, estamos quase na metadinha do mês, né? E Deus nos tem mostrado tantas lições especiais e importantes, e essa semana Deus nos mostrou como Deus se apresentou a Moisés lá na sarça ardente. O nosso verso para meditar da semana foi o seguinte: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Olha a bênção de Deus. Êxodo 3, versos 7 e 8. Nós estudamos essa semana o capítulo 4 do Êxodo, onde nós vimos ali o encontro de Deus com Moisés e a forma como Deus se apresentou para ele. Desde o verso 1 até o verso, nós estudamos até o verso 26, nós vimos como Deus trabalhou na vida de Moisés, como Deus teve que convencer Moisés, apesar dos questionamentos que ele faz. Ele é uma pessoa muito humilde, ele era uma pessoa muito humilde e continua sendo, né? Moisés está no céu hoje. Ele era muito humilde e não se achava digno de cumprir a mensagem de Deus. Ele já havia tentado do jeito dele e não deu certo. E agora Deus havia escolhido o chamado novamente, agora para fazer do seu jeito, do jeito de Deus. E ele ficou com medo. Medo de ouvir a Deus, medo de obedecer a Deus, porque ele sabia que tinha muitos inimigos. Deus acalmou o coração dele, falou: olha, confia no Pai, aquelas pessoas que queriam a sua vida já morreram, você não tem mais inimigos no Egito, está tudo bem. Agora eu quero que você vá e liberte o meu povo. Deus é um Deus de relacionamento. Eu vou repetir isso durante todo o nosso trimestre. Ele quer ser um Deus pessoal para você, quer ser um Deus pessoal para mim. A gente precisa dedicar o coração a Ele para conseguir entender. Vida e vida plena, vida abundante, é o que Deus promete para todos nós. O povo de Israel estava no Egito, um símbolo ali de pecado, de dor, de sofrimento, de opressão, onde eles clamavam dia e noite para que Deus os salvasse. E Deus ouviu. Porque o coração de Deus sempre se inclina para cada um de nós que o busca com sinceridade de coração e de alma. Quando a gente busca Deus, Ele se inclina e ouve a nossa oração. E dá um jeito para nos salvar dos problemas. O jeito que Deus escolheu para salvar Israel foi Moisés. O jeito que Deus escolheu para salvar o povo de Judá, de Israel e todas as tribos da fome de Canaã era José. A gente precisa confiar nele, confiar que ele sabe o que é melhor e dará um jeito para salvar a gente das situações, das dificuldades, nos levando para mais pertinho dele. Confiança, fé, é a lição dessa semana. Nossa lição também falou sobre o nome de Deus, né? Jesus se apresentou como o anjo do Senhor, o mensageiro de Deus, conversa com Moisés ali naquela sarça, brilhando como se fosse fogo. E nós vemos ali então que Deus faz alguns milagres, Deus faz sinais, provando e mostrando para Moisés, mas uma coisa que me chamou bastante atenção na lição é a lição de terça-feira, o nome do Senhor. Eu sou o que sou, eu serei o que eu serei. E o que eu sou? Eu sou Deus. Eu sou Deus dos teus antepassados, dos teus pais. Eu sou o seu Deus. Essa é a mensagem. Ele é um Deus querido, é um Deus pessoal, não é um Deus distante, é um Deus que está aqui com você, comigo, nos ajudando, nos provando, nos fazendo fortalecer, né, na força do seu poder. É isso que Ele deseja, a nossa presença. Deus nos deu vida para que nós não a perdêssemos, pelo contrário, que depositássemos o nosso coração com Ele para viver para sempre. Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou o caminho verdadeiro que leva à vida. Deus fala isso o tempo todo. Eu serei o que serei, eu sou vida. Fique comigo e você vive. Essa é a mensagem de Jesus para você e para mim. A gente passa por tanto sofrimento, tanta solidão, né? Guerras, rumores, violência, tumultos, falta de tudo, saúde, dinheiro, né? Nossas emoções ficam em frangalhos. Mas Jesus diz: olha, eu sou contigo. Nessa vida é você e Deus, eu sempre falo isso para você. Porque Jesus prometeu que é um Deus pessoal e sempre estará conosco, nos abençoando, nos protegendo, se a gente não ficar inventando desculpas, como Moisés fez. Moisés começou a dar desculpas ali para não ouvir a mensagem de Deus. Deus ficou bravo com ele e disse o seguinte: olha, eu sou o Criador. Eu criei o surdo, o mudo, o que fala, o que não fala, o que ouve, o que não ouve, o que vê, o que não vê. Eu sou o Criador. Eu sei das coisas. Confia em mim. Foi a mensagem de Deus para ele. E a mensagem de Deus para a gente também. Mas é preciso que o nosso coração tenha compromisso com Ele. Que foi a lição de ontem, a circuncisão. Nós temos que ter compromisso real e verdadeiro com Deus.
para que Ele possa então nos abençoar através do vínculo de Cristo, para que a gente possa ter a vida e vida em abundância. Convido você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, a nesse momento ter um vínculo especial com Deus. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de religião, não estou falando de dízimos, ofertas, nada disso. O que eu estou falando é o seguinte: o que Deus deseja é você, o seu eu completo, total, o seu coração, sua mente, para que você seja abençoado, para que você seja feliz e tenha uma vida plena. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sessão dessa semana, pela demonstração de teu amor, como o Senhor se apresentou para Moisés, brilhando na sarça, mostrando que Deus é um fogo, mas não é um fogo que consome as pessoas, é um fogo que destrói o pecado. O Senhor nos ama e nos purifica, o Senhor quer nos dar vida e vida em abundância. Aceitamos essa vida e o teu plano para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Amanhã, quando continuaremos nosso estudo, nós vamos falar sobre o começo difícil. Quando Moisés finalmente aceita o chamado e vai para o Egito, né? No finalzinho do capítulo 4, nos fala ali, a partir do verso 27, que Arão foi de encontro a seu irmão Moisés e os dois, então, cumpriram a mensagem de Deus. E agora a história continua. Nós vamos conhecer o capítulo por capítulo, e verso por verso, dessa mensagem. Fique com Deus, fique em paz. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.